A Justiça mandou a júri popular Francisco de Assis Simões de Souza, vulgo Xeré, pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Maria José Cabral, 27 anos, foi morta por motivo torpe e sem a menor chance de defesa. Acredita-se que o acusado tenha assassinado a vítima utilizando os próprios braços para estrangulá-la. O júri popular aconteceu no prédio do Fórum Desembargador Emésio Dário de Araújo, na cidade de Urbano Santos, sendo presidido pelo titular da comarca de Vargem Grande, Paulo de Assis Ribeiro, e que atualmente também responde pelo município banhado pelos rios Mocambo e Boa Hora. Testemunhas afirmam que Francisco Simões mantinha um caso extraconjugal com a vítima e que a relação entre ambos era bastante conturbada, devido ao mesmo ser bastante ciumento e altamente possessivo. Inclusive, uma testemunha revela durante o júri que certa vez Francisco teria tomado à força o celular da vítima e quebrado o aparelho com um tijolo. Uma testemunha que se encontra preso no presídio de Chapadinha e que atende pelo nome de Arlenildo Nascimento foi arrolada pela defesa do réu. Ele faz uma revelação impactante perante os 7 jurados, o Ministério Público e o juiz ao assumir a autoria do homicídio, porém sem êxito, e a acusação permanece mesmo sob os ombros de Xeré. Segundo o Ministério Público, que faz o papel da acusação constituído pelo promotor José Orlando, a testemunha Arlenildo e o acusado Xeré combinaram todo o depoimento enquanto estavam presos, já que chegaram a compartilhar a mesma cela. Vale destacar que eles ainda estão sob custódia do Estado no mesmo presídio. Os embates envolvendo a acusação Ministério Público, representada pelo Dr. José Orlando, e a defesa, Dr. Wildson Carvalho, deixam o corpo de jurados atentos sobre a estratégia adotadas por ambos para decidirem, no final, acerca da verdade e posterior sentença se o réu é ou não culpado. Num júri de quase 12 horas, 4 mulheres e 3 homens que compõem o Conselho de Jurados se reúnem e decidem pela condenação de Francisco de Assis Simões de Souza, o Xeré, pelo crime de feminicídio por motivo torpe. O crime aconteceu no sábado, no 12º dia do mês de dezembro do ano de 2020. E o cadáver foi localizado 6 dias após do desaparecimento da vítima, ou seja, no dia 18, em avançado estado de putrefação. E numa área de plantação de eucalipto, na comunidade Centro Seco, em Urbano Santos. Maria José Cabral, na época, tinha 27 anos. Ela deixa 5 filhos. O réu Francisco de Assis Simões foi sentenciado na quinta-feira, dia 9, a uma pena de 16 anos e 6 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Assim que chegou ao final, o tribunal do júri, Ministério Público, advogado de defesa e o presidente do tribunal do júri conversaram com o repórter Alex Ramos. Acompanhe. Agora eu converso com o Dr. José Orlando, do Ministério Público. Doutor, satisfeito com a sentença, a pena que foi aplicada ao réu? Sim, Alex. Na realidade, assim, é mais uma vitória da sociedade, né? Porque os jurados reconheceram aí o crime que o senhor Francisco praticou e com as qualificadoras, né, de feminicídio e do motivo torpe, e o juiz aplicou a pena aí, que foi uma pena de 16 anos e alguns meses. O resultado, portanto, reflete aos interesses da sociedade. Sim, para que a gente tenha aqui em Urbano Santos, São Benedito e Belaga, uma sociedade mais tranquila e que aquelas pessoas que efetivamente praticaram algum crime tenham a certeza de que serão punidas no seu devido tempo. Claro, sempre com devido processo legal, com a garantia de defesa técnica, ou seja, tudo como manda a lei. Para finalizarmos, algo a mais que você queira acrescentar? Não, somente, Alex, só dizer que esses 2 dias foram de trabalho intensos. Ontem nós tivemos o programa Conciliação Itinerante, começou aí por volta de 8 horas, nós saímos daqui também 8 horas da noite, e hoje também no mesmo sentido, chegamos 8 horas da manhã e vamos sair agora com a satisfação do dever cumprido. Aqui do meu lado, o advogado de defesa, Dr. Wildson Carvalho. Doutor, satisfeito, certamente o senhor não está.
até porque o seu cliente foi sentenciado a uma pena de 16 anos e 6 meses, inicialmente em regime fechado. Sim, Alex. Ele foi sentenciado a essa pena de 16 anos e 6 meses, porque os jurados entenderam que, além dele ter sido o autor do crime, ele praticou o crime ainda sob algumas qualificadoras. Por exemplo, a qualificadora do feminicídio, né, que eleva a pena base, né, e também a qualificadora do motivo torpe. Os jurados entenderam que o motivo foi muito irrelevante, né? Não, lógico que não há justificativa para um homicídio, mas os jurados entenderam que houve um motivo fútil, motivo torpe, né, que pudesse elevar essa pena base, né? E por isso chegamos a esse patamar, essa pena de 16 anos. Agora o senhor pretende recorrer, ainda vai analisar o processo para ver o que pode ser feito? Sim, Alex, com certeza a gente precisa analisar novamente os processos, precisa analisar a sentença, ver o que tem de elementos que possam ser objeto de recurso, entendeu? Verificar novamente as provas, porque assim, a defesa entende que foi um julgamento contrário às provas, né? Porque a defesa trouxe testemunhas, inclusive que confessaram a autoria do crime, e os jurados entenderam de forma diversa, entendeu? Então, vamos analisar novamente tudo o que aconteceu, todos os documentos que estão no processo, para verificar a possibilidade de recurso. Ok, doutor, obrigado pela entrevista e algo a mais que o senhor queira acrescentar? A gente fez um trabalho combativo, né? Desde o início, a gente estava buscando provas, tentando demonstrar que o Francisco não era o autor do homicídio, entendeu? Apresentamos testemunhas, surgiram novas testemunhas no decorrer do processo, trouxemos para o plenário, essas testemunhas confessaram aqui, mas do outro lado temos o grande promotor de justiça aqui da nossa cidade, doutor Orlando, que faz um papel brilhante aqui na nossa cidade, né? E conseguiu passar demonstrar para os jurados que foi o Francisco que cometeu o crime, entendeu? Então, dessa forma, entenderam os jurados, entenderam por um homicídio duplamente qualificado, e por isso ele foi condenado a essa pena. Aqui do meu lado, doutor Paulo Ribeiro, juiz que presidiu o Tribunal do Júri desta quinta-feira, dia 9. Doutor, a avaliação que o senhor faz? Bom, primeiro eu tenho que agradecer aos servidores e a todos que compareceram, aos jurados, porque o Tribunal do Júri é sempre muito longa, mas é importante. Era importante a sessão do Tribunal do Júri aqui também na comarca de Urbano Santos, nessa semana que o Tribunal também esteve aqui com vários servidores, presidente, corregedoria, equipe de segurança, para que a população se sinta não só abrangida pelo Poder Judiciário, mas que a gente também está atento a todas as situações que tem aqui em Urbano Santos. A sessão foi muito tranquila, com uma atuação excelente do Ministério Público e dos advogados, aos quais eu só tenho elogios. E tudo é demorado mesmo, faz parte. A justiça precisa ser assim para que ela seja justa, inclusive, porque justiça rápida não é nem sempre é a justiça mais justa. E estamos felizes com o resultado da semana do Poder Judiciário em Urbano Santos, e embora todo mundo muito cansado esse horário, né? Agora o senhor também, na sua figura, funciona como uma espécie de mediador. Tem um embate entre a acusação e a defesa. Como é que tem esse ponto de equilíbrio? No Tribunal do Júri, o papel do magistrado é um pouco diferente das outras situações. Porque quem julga efetivamente são os jurados, é a população que é chamada, que forma o conselho de sentença, e são eles que julgam o processo. Cabe ao juiz dirimir as questões que surgem no plenário e atuar de uma forma a manter os trabalhos correndo normalmente e, ao final, fixar a pena. Então, nesse ponto, esse é o meu trabalho. Sem interferir no trabalho da acusação e da defesa, manter o equilíbrio da situação e o bom andamento do julgamento. Algo a mais que o senhor queira acrescentar? Só agradecer a hospitalidade de Urbano Santos. Eu não sou o titular daqui, eu sou titular de outra comarca, estou só respondendo. Deixar claro que em breve, como o presidente do Tribunal, Paulo Vetter, esteve aqui hoje, nos disse, em breve nós teremos um juiz titular em Urbano Santos,
e que a população fique tranquila, porque a gente está atento para tomar, dentro da nossa capacidade, tomar decisões o mais rápido possível.